Olá, meus amigos e amigas, muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube da União Espírita Mineira, pelo Facebook e também pelo Instagram da União Espírita Mineira. É com muita alegria que estamos novamente unidos em coração, em nome da União Espírita Mineira, para mais um estudo semanal de um capítulo que essa semana iniciamos com a obra de O Livro dos Espíritos. Vamos tratar da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, para este nosso querido projeto, o EM Play. E para iniciar as nossas atividades de hoje, vamos fazer a nossa habitual prece inicial. Mestre amado Jesus, mais uma vez te rogamos a permissão para darmos início a mais esta tarefa, a tarefa do UEM Play, este projeto tão importante que busca levar e transmitir através dos seus facilitadores os ensinamentos do mestre e da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade e que esteja conosco, abrindo os nossos corações e mentes para aquilo que será trazido mais esta noite pelo nosso amigo e companheiro Simão Pedro. Antes de prosseguirmos, pessoal, a gente já gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo ou que, porventura, assistam depois, aí nos nossos vídeos gravados, hein? Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas e podem ir deixando aí no chat o nome e a casa espírita que vocês participam, ou também o nome da cidade que vocês residam, caso queiram se identificar. E como falamos, hoje vamos estudar o capítulo 1 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, codificado pelo eminente Allan Kardec, e temos a alegria de convidar o nosso amigo e irmão Simão Pedro, da cidade de Patrocínio, Minas Gerais. Esse capítulo é o início desta nova fase do projeto UAM Play. Meu amigo, mais uma vez, seja muito bem-vindo e a palavra é com você. Boa noite, muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado pelo convite feito pelo nosso amigo Álvaro, que voltou ao mundo espiritual depois de cumprida a sua tarefa aqui na Terra. É um companheiro de longa data. Hoje é que eu fiquei sabendo da desencarnação desse querido amigo e confesso que nos entristece muito. Não pelo aspecto da imortalidade, porque sabemos que ele continua o seu trabalho do lado de lá, mas pelo aspecto da convivência, do dia a dia, dos aprendizados que eu tive com ele. É um companheiro de muitos anos, de uma escola que, de certa forma, está nos deixando algumas dessas pessoas. E eu me consterno muito com isso. Então, vamos trabalhar nessa proposta que nos foi aqui apresentada, que é justamente a introdução do livro terceiro, do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Nós temos, na estrutura do Livro dos Espíritos, uma divisão didática muito bem trabalhada por Kardec, que é colocar quatro livros na estrutura do Livro dos Espíritos. Ele até assim os nomeia. Ele diz livro primeiro, das causas primeiras, livro segundo, do mundo dos espíritos, do mundo espírita, livro terceiro, das leis morais, e livro quarto, das consolações, esperanças e consolações. Para cada um desses livros, Kardec diz, digamos que ele aprofunda no assunto com outros livros,
com quatro outros livros. O livro primeiro, que é justamente do início, ou seja, da criação, das causas primeiras, nós temos o livro A Gênese. O livro segundo, do mundo dos espíritos, nós temos o livro dos médiuns. O livro quarto, que é das esperanças e consolações, nós temos o céu e o inferno. E o livro terceiro, das leis morais, nós temos o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, esses outros livros estão contidos no livro dos Espíritos, e nessa parte das leis morais, que é o livro terceiro, vai da questão 614 até a questão 919, são 305 questões, muito bem elaboradas, com subdivisões, que Kardec nos apresenta essa estrutura das leis morais. E logo já nessa introdução, Kardec nos traz sobre a lei divina, a lei natural, ele nos traz 4 tópicos, mostrando-nos as características da lei natural, a origem e o conhecimento da lei natural, o bem e o mal, e uma proposta didática de divisão dessa lei natural. Então, é uma característica da didática kardeciana trazer introduções para entender o contexto que será trabalhado. E é interessante Kardec colocar já como título do livro terceiro a lei divina ou natural como capítulo 1º. Lá no título As Leis Morais, ele trabalhar introduzindo as leis morais com essa ideia da lei divina ou natural. E é importante nós percebermos isso. A época de Kardec vigia uma ideia da lei da natureza, das leis naturais, que toda a estrutura de vida era regida, e é óbvio, era regida por leis naturais. E isso estava muito forte na segunda metade do século XIX, uma segunda metade ao lado da revelação espiritual que nos é trazida, tínhamos a ciência material muito forte. E já vinha, desde o racionalismo do século XVI, século XVII, já vinha a ideia de se trabalhar as leis da natureza, tanto que existia um termo aplicado a esse regime de governo chamado fisiocracia, governo pelas leis da natureza. Esse é o termo que a historiografia nos traz, fisiocracia. E é importante nós entendermos isso para percebermos a primeira pergunta que abre o livro terceiro, que é a questão 614. Considerando essa ideia que a lei da natureza, as leis da natureza regulavam a vida, já tínhamos os estudos feitos por Nicolau Copérnico, já tínhamos os estudos feitos por Galileu Galilei, já tínhamos a física mecânica desenvolvida por Isaac Newton, já tínhamos o estudo do movimento dos astros por John Kepler. Então, diversos estudos mostravam uma certa inteligência, entre aspas, uma certa inteligência nessas leis. E eram leis naturais. As leis que regulavam toda a estrutura de vida, de todos os reinos no planeta Terra, até a lei da ordem universal, da movimentação dos astros, trazida por John Kepler. Então, nesse contexto, Kardec abre a questão 614, perguntando o que se deve entender por lei natural. Entendendo o contexto, nós entendemos por que Kardec faz essa pergunta. Por que ele vai apresentar as leis morais e, antes de falar das leis morais, ele vai falar da lei natural. Ele faz essa pergunta, o que se deve entender por lei natural, justamente por causa do pensamento, entre aspas, materialista, que estabelecia a natureza governando tudo. Então, Kardec quis entender na percepção dos espíritos o que era a lei natural. E os espíritos responderam com uma precisão filosófica
muito grande. Eles disseram: a lei natural é a lei de Deus. Vejam a resposta. Kardec abre a ideia das leis morais colocando-as na natureza. E os espíritos respondem sobre as leis naturais colocando-as na lei de Deus. Vejam que trocadilho muito bem feito. Kardec faz a pergunta valendo-se das leis naturais para introduzir as leis morais, para colocá-las como também da natureza. E os espíritos respondem que aquelas leis físicas da natureza eram de Deus. Não há dúvida que as leis morais nos levam a Deus, mas as leis físicas não levavam àquela época. E os espíritos, dando essa primeira parte da resposta, já disseram a Kardec, e dizem a nós agora que lemos o livro, diz a Kardec, que essas leis naturais, as leis físicas, eram também de Deus. E, por óbvio, as leis morais também seriam. E eles seguem na resposta que é um primor. Eles dizem, a lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Vejamos o primor dessa resposta. Dizendo-nos que é a lei natural, a lei de Deus, é a única. E a única cujo propósito também é único, a felicidade do ser humano. Vejam a resposta. É a única e verdadeira, é a única verdadeira para a felicidade do ser humano, do homem, do ser humano. Veja, única verdadeira. Mostra-nos, então, que as leis morais, aquela estrutura didática de 10 leis, são para nossa felicidade. E dizendo-nos ainda na resposta que essa lei para a felicidade do homem, a lei natural, as leis morais para a felicidade do ser humano, nos indicam o que devemos ou não devemos fazer. Vejam a resposta. A lei natural, ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E arrematam a resposta, dizendo: e o homem, o ser humano, só é infeliz quando dessa lei se afasta. Essa última frase é importantíssima. Nos leva a uma reflexão. Primeiro, entendendo a palavra infelicidade. Como essa palavra foi construída? Ela tem um prefixo, o prefixo in. Felicidade, infelicidade. O que significa o prefixo in? Negação. O prefixo in significa negação. Quando nos dizemos infelizes, estamos negando a felicidade. Não estamos nos contrapondo a ela, porque infelicidade não é contrário de felicidade. Infelicidade é a negação da felicidade. E o homem só é infeliz, o ser humano só é infeliz, quando dessa lei se afasta. Ou seja, afastando-nos da lei de Deus, nós nos infelicitamos, nós negamos a felicidade. E se nós olharmos essa questão com duas outras, a 615 e a 621, nós vamos entender esse conjunto dessas leis naturais de uma forma que nós nunca da lei natural, nos esqueceremos. O que temos na questão 615? Kardec perguntando aos espíritos: a lei de Deus é eterna? E os espíritos respondem: eterna e imutável, como o próprio Criador. Vejam isso. Kardec, então, pergunta: a lei de Deus é eterna? E eles respondem: eterna e imutável, como o próprio Criador. O que nos leva lá na questão número 13 do Livro dos Espíritos, quando fala dos atributos da divindade. E um dos atributos é a eternidade de Deus e a imutabilidade de Deus.
Nesse contexto, então, nós temos que a lei de Deus é eterna. Desde que Deus existe e Deus é eterno, a lei natural também existe, porque é da própria natureza divina. E é imutável, não muda. Então pensemos, se a lei de Deus é imutável e a lei de Deus é para a felicidade do homem, do ser humano, a felicidade é imutável. A felicidade é eterna. Se a felicidade é eterna, ela não tem contrário. Porque senão ela não seria eterna. Tudo que tem contrário desaparece porque o contrário existe. Frio, quente, seco, molhado, duro, mole. Tudo que tem o contrário tem o seu antagonista, tem a sua antítese, tem esse aspecto dicotômico, desaparece porque o outro surge. A felicidade é da lei de Deus. A lei de Deus é eterna, então a felicidade é eterna. Não tem contrário. Ela tem negação. Simão, como não tem contrário? Tristeza. Tristeza é contrário de alegria. Ninguém fica alegremente triste, tristemente alegre. Ou está alegre ou está triste. Mas é feliz. Sou feliz e estou triste. Sou feliz e estou alegre. Agora eu posso negar essa felicidade. Como que eu nego essa felicidade? Quando eu me afasto da lei de Deus. E aí eu me torno infeliz. E onde está a lei de Deus? Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. Mostrando-nos, então, que essa estrutura da lei de Deus, todos nós a temos na consciência. Agora pensemos, somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. Se a lei de Deus está na nossa consciência, quando nos afastamos da nossa consciência, nos tornamos infelizes. Podemos estar alegres, mas infelizes, porque nossa consciência está dizendo que algo não está bom. O sentimento anterior está dizendo. Podemos estar tristes e felizes, não negando a lei de Deus, não negando a felicidade, dizendo: a consciência está tranquila. Tenho minha consciência tranquila. Então é esse o conjunto, ou melhor dizendo, esse conjunto das questões 614, 615, 621, nos dá um indicativo claro do que é essa lei natural, do que é essa lei divina, essa lei de Deus, que é eterna, imutável, que está em nossa consciência como um indicador. Não adianta ela estar escrita em lugares se não estiver gravada na nossa consciência. A estrutura de consciência nos indica. Há aquele momento em que a consciência nos dá o indicativo, se estamos ou não na estrutura da lei de Deus. E essa lei de Deus, sim, a maneira de entendê-la, a maneira de interpretá-la, ela pode com o tempo ir se adequando à interpretação. Porque sempre o processo interpretativo está em conformidade com o nível evolutivo. Mas a lei de Deus abrange todas as leis da natureza, que é o que está na questão 617 do Livro dos Espíritos. Todas as leis da natureza, sejam elas físicas, sejam elas morais. Abrange toda a estrutura da natureza. E na questão lá, 616, vai dizer que, lógico, o evoluir da humanidade percebe melhor a abrangência, a profundidade da lei de Deus.
menos evoluídos, colocamos vontades nossas nessas leis ao interpretá-las. Mais evoluídos, elas nos chegam, elas são, melhor dizendo, percebidas de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais realista. Por isso, os níveis de consciência, níveis maiores, níveis menores. Por isso, muitas vezes, as confusões, criando leis humanas como se fossem divinas. E para separarmos as leis que são humanas de leis que são divinas, é só olharmos o aspecto da perenidade. Questão 615, novamente. Se a lei de Deus é eterna e imutável, ela não pode ter aplicabilidade em uma época e aplicabilidade diferente em outra época. É o que Kardec faz quando, lá no livro A Gênese, Kardec vai nos falar das leis humanas e das leis divinas, que ele também o faz lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, das leis divinas e das leis humanas. E o caráter das leis humanas é a aplicabilidade em tempo e no outro tempo não. Elas caem em desuso com o passar do tempo, e as leis divinas não. Pensemos. Está escrito na ideia do decálogo, não matarás. Uma lei humana pode dizer poder matar, pena de morte. No passado longínquo, a pena de talhão. Mas mesmo que uma lei humana diga que possa matar, matar causa tristeza em alguém. Ou seja, a lei divina, ela não é coercitiva no aspecto de impedir o livre-arbítrio, mas ela indica as consequências de um erro praticado, com consciência ou sem consciência do erro. E matar será sempre errado, mesmo que uma lei humana diga. E já tivemos leis humanas que disseram que era possível. Como temos hoje leis humanas que dizem que ao Estado é possível matar as penas de morte. Mas já saímos da pena de talhão? Já saímos do exercício arbitrário das suas próprias razões do ser humano? Porque antes podia se exercer, ter o exercício arbitrário das próprias razões. Hoje não mais. Então essas leis são humanas e vão se aproximando das leis divinas. Quando a humanidade vai se aproximando em nível evolutivo da consciência sobre Deus, cujas leis são universais, mas não são aplicadas da mesma forma em todos os níveis de mundos. Questão 618 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se a lei divina, se as leis divinas são as mesmas para todos os mundos, e eles dizem que a razão nos diz que não, pois os mundos estão em níveis evolutivos diferentes. Mas são leis universais. Aqui, no mundo que vivemos, conforme capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o mundo de provas e expiações. Temos leis aplicadas a esse mundo, que com o desabrochar da consciência vamos entendendo-a. Vamos evoluindo individualmente, coletivamente, e as leis naturais sempre ali presentes, sejam elas para a aplicabilidade na matéria, por exemplo, lei da gravidade, é uma lei natural, mesmo que haja uma lei humana dizendo está abolida a lei da gravidade, se pularmos, cairemos. Porque a lei da gravidade continuará existindo, porque é uma lei natural. Da mesma forma, as leis morais, por mais que leis humanas digam de maneira diferente, elas continuarão sendo as leis morais divinas. Elas não se alterarão porque alterou alguma lei humana. Uma lei humana que contraria a lei natural perderá um dia o efeito, dada a evolução que entenderá que a lei natural sempre
será aplicada. Sempre será a que rege as estruturas encarnadas, desencarnadas também. Dimensões diferentes, mas no mesmo processo psicosférico em termos de evolução, estando encarnado ou não. Então são essas leis que ali, grafadas na nossa consciência, vão nos indicando o que fazer. E é interessante percebermos que nas falas de Jesus, ele vinha trazendo essa ideia da lei natural interna, da lei natural de consciência. Basta olharmos o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, quando ali temos as chamadas parábolas do reino. Todas elas, Jesus diz, o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante a. Todas elas começam assim. A parábola do joio e do trigo, a parábola da rede, a parábola da pérola, a parábola do fermento, a parábola do tesouro. 5 parábolas, chamadas parábolas do reino, que ele começa dizendo o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a. Conversando com agricultores, ele dizia, semelhante a um homem que semeou a semente. E vindo a boa semente, e vindo à noite o inimigo semeou o joio, e todos conhecem essa parábola. O reino de Deus é semelhante a, falando com pescadores, ele disse ao homem que foi ao mar e jogou as redes e pegou peixes grandes e pequenos. E segue a parábola. Falando com comerciantes, ele disse, o reino de Deus é semelhante a um comerciante que encontrou uma pérola. E sabendo o valor dessa pérola, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Ou é semelhante a um homem que encontrou um tesouro dentro de um campo. E sabendo o valor daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Ou conversando com as mulheres, ele disse, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou 1 medida de fermento e 3 medidas de farinha, e o fermento levedou a massa e a massa cresceu. 5 parábolas falando do reino de Deus, e o que nós temos em comum nessas 5 parábolas? Onde se planta uma semente? Dentro de um suco. Onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde se acha uma pérola? Dentro de uma ostra. Onde estava o tesouro? Dentro de um campo. Onde o fermento age? Dentro da massa. Em todas as parábolas, as 5 parábolas, nós temos dentro. Ou seja, o reino de Deus é uma interioridade. Em outro momento, Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está entre vós, dentro de vós, dependendo da tradução. Mostrando-nos, então, que esse reino de Deus é interno, o que vem ao encontro perfeito da questão 621, ou a questão 621, que foi escrita depois, vem ao encontro daquilo que disse Jesus. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E as parábolas do reino falam o quê? Que essa estrutura do reino de Deus está na consciência. Percebamos essa sinergia, essa estrutura de lei natural, essa estrutura que nos fala de um aspecto muito importante que nos trouxe um ensino moral para gravarmos esse ensino na nossa consciência, que encontramos lá na questão 625. Todas essas questões fazem parte desse capítulo 1º das leis divinas ou natural. E o que temos na questão 625? Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Vejamos que a pergunta, pede 2 características. O tipo mais perfeito que Deus serviu ao homem para servir que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. São 2 coisas. Guia e modelo. E os espíritos responderam, Jesus. Mostrando-nos que ele é o exemplo da vivência da lei natural, da vivência da lei de Deus.
da vivência dessa estrutura das leis naturais, que lidava com as leis naturais do campo físico, acalmando tempestades, ventos, das leis naturais do campo físico, curando pessoas, das leis naturais do campo moral, ensinando as pessoas, servindo as pessoas, humildemente. Esse modelo e guia. Guia é o que seguimos, modelo é o que copiamos. Jesus deve ser seguido e copiado. Como segui-lo? Pelos seus ensinos. Como copiá-lo? Pelos seus exemplos. Copiar os exemplos do Cristo, seguir os ensinos do Cristo. É entender, ou é entendê-lo como guia e modelo para a humanidade. Vejamos que perfeição. Nesse conjunto, nesse primeiro capítulo, já encaixando a estrutura da lei, as características da lei, e trazendo-nos o principal ou o único modelo e guia que vivenciou e nos ensinou a vivenciar essas leis naturais. Como ele mesmo disse, se tiverdes fé, podereis fazer o que faço e até mais. Mostrando-nos que essas leis naturais, se nós tivermos fé e aprendermos e crescermos, evoluirmos, nós também poderemos, no bom sentido da palavra, bem usá-las. Esse é o Jesus. Um Jesus interessante, a forma. Se nós olharmos, salvo engano, o versículo 11, salvo engano, versículo 10 e 11 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nós veremos a forma que foi contada, ou foi contado, melhor dizendo, o nascimento de Jesus. Foi dito assim: aos pastores que estavam dormindo ao relento, aparece-lhes um anjo e diz: eis que vos trago novas de grandes alegrias, pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, Jesus o Salvador. Nasceu o Salvador, Jesus o Senhor. Mas observemos a forma que eles contaram o nascimento. Observemos o verbo nascer. O verbo nascer é um verbo intransitivo. Não se busca complemento. Quando se diz fulano nasceu, nada precisa dizer mais. Já se entende o que está se dizendo, que fulano nasceu. O verbo intransitivo não precisa de complemento. O verbo transitivo precisa, por exemplo, gostar. Se eu digo eu gosto, alguém vai me perguntar, gosta de quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, é um verbo que precisa de complemento, senão ele não diz o que ele quer dizer. Mas o verbo nascer é intransitivo. Ele não precisa de um complemento. Mas na forma dita, grafada no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, salvo engano, os versículos 10 e 11, nós veremos ali, dando uma certa transitividade, um complemento ao verbo nascer, quando disse, vos nasceu. Ninguém, quando narra o nascimento de alguém, narra que ele nasceu para alguém. Diz, fulano nasceu, não diz, fulano nasceu para alguém. No máximo pode dizer, fulano nasceu de alguém. Mas quando se referiram a Jesus, foi dito, vos nasceu. É o único ser que não nasceu para si mesmo, nasceu para os outros. Nasceu para as outras pessoas. Eis que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, Jesus o Senhor. Vejamos que essa forma trazida por Lucas já mostra esse cumpridor das leis naturais, esse servidor do Pai, como ele mesmo dizia. Não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E que nos ensinou muitas coisas. E que se colocou como um intermediário com o Criador. Mas que nos falou que quando avançássemos no entendimento das leis de Deus, nós poderíamos entender o Criador. Poderíamos entender as suas leis.
E isso foi objeto de pergunta de Kardec, quando ele pondera, já que Jesus, a questão 627 do Livro dos Espíritos, quando ele pondera que se Jesus nos ensinou as verdadeiras leis de Deus, por que os espíritos vêm nos trazer outras, nos trazê-las? Seriam outras? E os espíritos respondem que, muitas vezes, as palavras de Jesus eram alegóricas. Elas falavam de maneira alegórica, parábolas. Como dizia o Cristo, eu vos falo em parábolas porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem. A didática dele era falar a linguagem de maneira tal que fosse compreendida. Mas se nós olharmos o capítulo 16 do Evangelho de João, a partir do versículo 25, capítulo 16, versículo 25 à frente, nós veremos Jesus dizendo: tenho falado em parábolas, mas chegará o dia que não mais falarei por parábolas, falarei abertamente das coisas do Pai. E naqueles dias, diz o Cristo, e naqueles dias pedirei pedirei ao Pai em meu nome, e eu não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. Vejam o que Jesus está dizendo. Até agora, ele até dizia que tudo que pedisse em nome dele, ele oraria ao Pai, ele rogaria ao Pai e o Pai atenderia. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu rogarei ao Pai e ele vos atenderá. Mas depois, a partir desse versículo 25, ele diz, chegará o dia, do capítulo 16 do Evangelho de João, chegará o dia em que pedireis em meu nome ao meu Pai, ao Pai, e eu não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo, nos ama a todos. O que ele está dizendo? Deus é o mesmo. No conceito de Jesus ou no nosso conceito, ele é o mesmo. O que nós não temos é o mesmo conceito, porque não temos a mesma evolução. E se nós olharmos a questão número 11 do Livro dos Espíritos, 11, nós veremos a consonância com esse versículo 25 à frente do capítulo 16 de João. Quando lá Kardec pergunta aos espíritos, um dia o homem entenderá Deus? E os espíritos respondem, quando não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, o homem verá e entenderá Deus. Quando entendermos e vivenciarmos essas leis naturais. Por isso Jesus é o modelo. Por isso ele dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Por isso ele está contido logo nessa introdução da estrutura das leis morais. E nessa introdução, temos ainda ali a estrutura do bem e do mal. Como que um preâmbulo para entendermos as leis morais, ali aquela estrutura didática de 10 leis. Aquela ideia de trabalhar o bem e o mal, que é algo da história da filosofia que as pessoas se debruçam. E ali os espíritos vêm nos trazer, de forma serena, de forma tranquila, o entendimento do bem e do mal. Dizendo-nos que o bem é tudo aquilo, questão 630, é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Olha que coisa interessante. Entender a lei de Deus nos faz entender o bem e o mal. Tudo que está em conformidade com a lei de Deus é o bem. E tudo que se afasta da lei de Deus é o mal. Então, como entender o bem e o mal se não entendemos as leis de Deus? E na questão seguinte, a 631, pergunta se Deus ofereceu ao homem os meios para distinguir um do outro, ou seja, o bem ou do mal. E os espíritos respondem que sim. Quando se crê em Deus e quer saber, a inspiração se nos chega. Mas bem e mal pode se confundir. Pode. Não é tão simples assim. Que é a questão 632, quando se pergunta se pode-se estar sujeito a um erro e o homem enganar-se,
pensando que está fazendo bem e, na verdade, fazendo mal. E isso nós podemos perceber que foi uma das questões trazidas por Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Basta olharmos a carta de Paulo aos Romanos. Basta olharmos essa carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 7, quando ele vai trazer essa estrutura, salvo engano, no versículo 15 do capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, ele diz: querer o bem está em mim, mas fazê-lo não. E lá no versículo 19 ele diz: por isso, nem sempre faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Ele diz: tem um espinho na carne para me esbofetear, ou seja, para me mostrar. Então ele diz: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. E Kardec traz uma pergunta justamente nesse contexto do dilema paulino, que é essa questão 632. E os Espíritos dizem: vede o que gostaríeis que fizessem aos outros, como disse o Cristo. Vede o que gostaríeis que fizessem os outros a vós, como disse o Cristo, e fazei vós a eles. Assim não vos enganareis. Vejam a resposta que eles dão. Esse grande dilema paulino, eles respondem em duas linhas. Duas linhas. Mas que, na verdade, foi a resposta, foi a orientação de Jesus. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. É algo que vai ser dado. Que os Espíritos reforçam. Santo Agostinho, lá na questão 919A, a última das leis morais. A última questão do capítulo do livro 3º das leis morais. Quando ele vai nos dizer na questão 619A, que justamente temos um meio de não nos enganar quanto ao autoconhecimento, que é justamente essa frase áurea do Cristo: fazer aos outros o que gostaríamos que esses outros fizessem a nós. Então, esse conjunto da introdução do livro 3º, das leis divinas ou natural, nos dá essa ideia da importância que é entender depois a estrutura didática proposta por Kardec. Porque a divisão dessa lei natural em 10 leis é uma proposta feita por Kardec. Lá na questão 648, quando ele diz que propõe aos espíritos, dizendo: o que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Ou seja, ele propõe aos espíritos, como didático que era Kardec. E os espíritos respondem que a divisão em 10 partes era uma estrutura mosaica, mas que pode abranger as circunstâncias da vida. Mas que essas leis de Deus se desdobrariam bem mais. Mas que essas 10 leis já nos seriam um bom indicativo. E aí, então, Kardec propõe, que é o capítulo 2, propõe as 10 leis. Lei de adoração, lei do trabalho, e aí vai, as 10 leis, que serão objeto de estudos nesse programa, nesse projeto muito bem desenvolvido pelo pessoal da União Espírita Mineira, nesse canal Emplay. Então, nos pediram que conversássemos hoje sobre essas leis naturais. E nós percebemos, então, que Kardec utiliza esse raciocínio para facilitar o entendimento daquela estrutura de 10 leis que Kardec vai nos mostrar, falando-nos dessas leis de Deus. E não por motivo diferente da aproximação das leis naturais, físicas e morais, que Kardec abre o segundo capítulo com a lei de adoração, mostrando então essa relação entre criatura e criador. E aqui então fica essa ideia, para entendermos a lei natural. Estudemos 614 a questão até 640. Nós teremos ali esse conjunto
para nos explicar a lei natural, as características da lei natural, o bem e o mal, a divisão dessa lei natural. Eu agradeço essa paciência de vocês em me ouvirem, agradeço mais uma vez o convite que me foi feito para estar aqui hoje. Meu amigo, nós é quem lhe agradecemos. De fato, as elucidações trazidas aqui acerca deste capítulo, que é um capítulo introdutório, não é? Como você bem disse agora ao final, nos esclarecendo e nos abrindo já a mente para o que virá a seguir. Depois da lei de adoração, vem logo a lei do trabalho, lei essa bem interessante para a gente trabalhar também, né? Todas elas são, mas tem aquelas que nos tocam mais ao coração, e a lei do trabalho, em especial para mim, é uma lei pela qual eu tenho um carinho muito especial. Mas mais uma vez te agradecemos imensamente pela contribuição. Não tivemos perguntas aqui lançadas no chat durante as suas falas, mas temos aí um tempinho caso você tenha algum complemento ou alguma consideração final a fazer. Só agradecer, Eduardo, pela oportunidade, agradecer as pessoas que acompanharam pacientemente o estudo, agradecer a vocês que fazem esse programa, quando eu digo programa, não o vídeo em si, o programa de estudos. Uhum. Agradecer esse amigo querido que retornou ao mundo espiritual. Sim. E pelo tanto que ele fez, pelo amor que ele demonstrou pela nossa querida União Espírita Mineira. Um trabalhador de longa data. Exato. Na União Espírita Mineira, e foi quem me apresentou, lá no passado, a União Espírita Mineira. Há muitos anos, há mais de 30 anos, ele me apresentou a União Espírita Mineira, e pela primeira vez foi a convite dele que eu estive na União Espírita Mineira. E tive o prazer de me hospedar na casa dele. Uhum. E, então é alguém que a gente sente muito, né, o retorno. Porque morte não é partida, morte é retorno. É o retorno do justo ao mundo espiritual, que é a pátria verdadeira. De lá para cá é saída, é partida. Daqui para lá é retorno, é volta. E uma volta, no caso dele, com dever cumprido, aqui da terra, e continuará cumprindo o seu dever do lado de lá. Então, muito obrigado. E como bom mineiro, eu sempre agradeço dizendo: Deus lhes pague. Que assim seja, meu amigo. Muito obrigado. Mais uma vez, nós agradecemos ao nosso amigo e irmão Simão Pedro pelas contribuições. Agradecemos também pela própria União Espírita Mineira, ao COFENG, que é o Conselho Federativo do Estado de Minas Gerais, por nos proporcionarem este espaço de estudo tão rico e valioso acerca da doutrina e dos ensinamentos do Mestre Jesus como modelo e guia, guia e modelo. Acompanhe conosco em nossas redes sociais e em nosso site, no site da União Espírita Mineira, para os próximos anúncios que faremos ao longo desta semana. E aproveitamos para convidar a todos e a todas a se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, porque todas as vezes que tivermos uma nova publicação, um novo vídeo, você será notificado automaticamente pela ferramenta. Assim, dessa forma, todos poderão acompanhar melhor a programação e as transmissões. E no próximo domingo, dando continuidade a este estudo tão maravilhoso, nós teremos, obviamente, da terceira parte de O Livro dos Espíritos, das Leis Morais, o capítulo 2, que falará, como nosso amigo já nos trouxe, a lei de adoração, com a presença da nossa amiga e companheira Lenice Alves, de Belo Horizonte. Nós, então, neste momento,
seguiremos com a nossa prece de agradecimento, desejando a todos uma semana bem proveitosa com as bênçãos do Pai Celestial. Deus, Pai de infinita bondade, Mestre amigo Jesus e companheiros espirituais inseparáveis, agradecidos estamos por mais esta oportunidade em que aprendemos um pouco mais sobre os teus ensinamentos e sobre ti, mestre amigo, como nosso modelo e guia, para melhor nos conduzirmos em nossa jornada evolutiva neste mundo em que estamos encarnados. Agradecemos pela bênção desta vida e pela oportunidade de dia após dia evoluirmos e caminharmos rumo a uma evolução consciente do nosso papel enquanto filhos de Deus, enquanto essências divinas neste mundo. Permanece conosco, bondoso amigo, fazendo de nós instrumentos diários do teu amor e da tua paz neste mundo e nos guia, nos conduz no decorrer desta semana que se inicia, para que tenhamos a sabedoria de como melhor tomar as nossas decisões e assim fazermos um bom uso do nosso livre-arbítrio. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.